Amém? Glória a Deus. Pode colocar para nós. Amém? Vou ler com você. Armadura de Deus, Efésios 6, 11. Diz o seguinte: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A armadura de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E como nós podemos entender de uma maneira mais objetiva a importância dela sobre a nossa casa? Primeira coisa, a gente precisa entender que a armadura de Deus, ela é tudo o que nós precisamos e necessitamos para vencer todas as ciladas e as armadilhas do inimigo sobre a nossa casa. Porque quem veste a armadura de Deus, assim como Paulo fala, ele não será abalado. Então você se revestir com a armadura de Deus significa você estar protegido contra todas as investidas do inimigo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. É você se revestir, você se proteger de todo o mal que está à sua volta. E para isso nós precisamos ter um entendimento que nós precisamos nos revestir, tomar posse dessa armadura. Porque a armadura, ela faz referência ao equipamento extremamente completo e necessário para um soldado para enfrentar a batalha. Veja que é quase impossível um soldado ir para uma batalha sem a armadura. Veja só, imagine um soldado indo para uma batalha, chegando no campo de batalha, todos os seus colegas estando ali com a armadura e somente um sem a armadura. Eles vão olhar para ele: mas o que você está fazendo aqui? Porque o mínimo para você estar na batalha é você estar com a armadura. Se você não estar nem com a armadura, como você quer vencer uma batalha? Como você quer tentar resistir a uma batalha se você não está nem com o mínimo, que é a armadura? Então, o mínimo, irmãos, que nós precisamos ter é realmente ser revestidos com a armadura de Deus. Por isso que Paulo enfatiza a necessidade de tomar a armadura de Deus sobre a nossa vida, de vestir a armadura, de pegar a armadura. Isso significa que é uma decisão nossa, é uma decisão minha e sua. Tomar, vestir a armadura, realmente tomar posse da armadura de Deus sobre a nossa vida, para que nós venhamos estar protegidos para enfrentar a batalha, para que nós venhamos estar protegidos para que nada venha tirar a paz de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Amém? É necessário nós termos um entendimento aberto sobre a armadura de Deus. O segundo ponto é entender um pouquinho o conceito de batalha espiritual, irmãos. Batalha espiritual. Esse é um assunto um pouco minucioso de falar, porque tem muitas pessoas que, na verdade, existem duas vertentes da batalha espiritual. Tem pessoas que menosprezam a batalha espiritual e tem pessoas que supervalorizam a batalha espiritual. Então existe algumas pessoas que acham que batalha espiritual não existe, que Satanás não vai fazer nada, que eu estando em Cristo Jesus não preciso fazer nada. Não existe. Satanás não vai fazer nada contra a minha vida. Mas nós precisamos entender que sim, existe uma batalha espiritual. Está acontecendo neste momento uma batalha espiritual. E nós precisamos ter esse entendimento e respeitar esse movimento espiritual, que realmente há uma batalha sendo travada. Mas também existem algumas pessoas que supervalorizam a batalha espiritual e começam a supervalorizar de uma maneira que colocam Satanás num grau muito mais acima do que realmente ele é. Tem pessoas que colocam Satanás num trono alto, quase que equiparando a Deus, mas na verdade não, sabe? Tem pessoas que colocam um pouco de misticismo sobre a batalha espiritual, que começam a se
se desgastar, achando que para quebrar maldição, quebrar correntes, é necessário fazer diversos rituais, diversas heresias, alguns misticismos, para que isso seja quebrado, para que realmente nada venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Mas isso não é bíblico, irmãos. Nós precisamos entender sim que há uma batalha sendo travada, mas nós precisamos entender essa batalha de uma maneira correta, eficaz, nem menosprezar e nem supervalorizar, porque senão, irmãos, nós acabamos nos desgastando sem necessidade. Sabe quando você se desgasta, você começa a praticar vários atos, achando que isso vai te livrar das investidas do inimigo, e misticismo para quebrar maldição, quebrar corrente, você corre atrás de um, corre atrás do outro, nada dá certo, e você fica para lá e para cá, e tentando, e você se desgasta, física e espiritualmente. Então você passa a ser um crente desgastado, física e espiritualmente. E não é esse o propósito de Deus sobre a nossa vida, não é esse o propósito a qual Paulo traz o conceito de batalha espiritual. Não é para que nós venhamos nos desgastar, é para que nós venhamos nos proteger, para que nós venhamos estar blindados contra essa batalha, para que no momento certo e oportuno, sim, nós possamos enfrentar. Amém? Mas da maneira correta, com as armas corretas, para que nós não venhamos entrar em batalhas que não são nossas. Amém? Então todo cristão, sim, está envolvido em uma intensa batalha espiritual. E na nossa vida de fé, nós precisamos estar posicionados todos os dias. Todos os dias, irmãos, nós precisamos estar posicionados contra os desejos da carne e contra as forças espirituais. Isso é fato. Todos os dias nós precisamos nos posicionar. Porque Satanás e seus anjos, sim, eles se dedicam completamente para nos tirar do plano de salvação a qual Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Porque como nós já aprendemos, Satanás, ele já está condenado, ele sabe que já está condenado, não há nada a se fazer contra isso. Então hoje ele busca levar a criação de Deus junto com ele para a condenação. Então esse é o objetivo dele, fazer com que eu e você venhamos cair, venhamos ser condenados junto com ele. Essa é a batalha que ele vem travar contra nós, tentando lançar armadilhas para nos pegar. Por isso que Paulo fala em Efésios 6,12, ele diz o seguinte: porque a nossa luta não é, olha só, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Amém? Por isso que sem a armadura de Deus, irmãos, nós estamos totalmente vulneráveis às ciladas de Satanás sobre a nossa vida. Porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a carne e sangue. Isso é fato. Tem pessoas que ficam se desgastando, lutando contra outras pessoas. Mas a nossa luta verdadeira não é contra pessoas, e sim contra as forças espirituais. A nossa luta precisa ser assertiva. A nossa batalha precisa ser assertiva, para que nós não venhamos nos decepcionar à toa, para que nós não venhamos nos decepcionar com Deus, sendo que nós é que estamos fazendo a batalha da maneira errada. Estamos jogando força aonde não é necessário, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E isso nos traz uma paz muito grande, entender que não é contra pessoas, não é contra pessoas que nós estamos lutando, mas contra as circunstâncias em que o inimigo coloca pessoas sobre a nossa vida. Amém? Então vestir a armadura significa você estar fortalecido no Senhor e no seu poder. É eu crer, é eu tomar posse do poder do Senhor sobre a minha vida. Mas para isso, mais uma vez, é necessário que cada um de nós venha realmente tomar posse dessa decisão e tomar posse da armadura de Deus. Porque mais uma vez, Paulo repete, é necessário pegar, é necessário vestir, é necessário tomar a armadura de Deus. É necessário tomar a armadura de Deus. A armadura de Deus não é como um passe de mágica, que simplesmente você aperta um botão e pá, já estou com a armadura, como se fosse nos Power Rangers. Não é? Não é assim que funciona, irmão. A armadura de Deus, nós precisamos realmente tomar posse, realmente ter esforço para que nós venhamos ser revestidos com essa armadura. Não existe mágica, irmãos, existe decisão. Decisão bíblica, decisão a partir dos princípios que já estão estabelecidos
de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, é importante nós conhecermos o contexto da armadura. Porque, como nós já entendemos um pouquinho sobre a importância de eu estar revestidos com essa armadura de Deus, também é necessário eu entender o contexto dessa armadura de Deus. O que Paulo quis dizer com todas essas partes da armadura de Deus? Como elas podem conversar entre elas e ser útil para a minha vida? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre a armadura de Deus, vestindo a armadura de Deus. Existem 6 elementos dessa armadura, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Glória a Deus. Então, primeiro, irmãos, eu preciso entender que vestir a armadura é estar revestido pelo próprio Cristo. Primeiro conceito: não há como você querer ser revestido com a armadura de Deus se você não está em Cristo Jesus. O princípio básico é você primeiro estar em Cristo Jesus, porque se nós estamos nele, automaticamente nós podemos sim tomar posse da armadura sobre a nossa vida. Mas se eu não estou em Cristo Jesus, não adianta eu querer usar a armadura de Deus para me proteger contra as armadilhas do inimigo. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus podem usar essa armadura, porque os elementos dessa armadura, irmãos, são méritos de Cristo. São méritos de Cristo, que foi conquistado na cruz para mim e para você. E para isso eu preciso aceitar Cristo como meu único e suficiente Salvador. Tomar posse do seu sacrifício sobre a minha vida. Ter fé, realmente ter fé, como a Mari disse no início do culto. Realmente ter fé, tomar posse dessa fé sobre a minha vida, para que aí sim eu possa ser revestido com toda a armadura de Deus. Mas eu não posso, irmãos, querer ser revestido pela armadura se eu não estou nem com Cristo, se eu apenas ouço falar de Cristo, mas eu não o conheço realmente, mas eu não tenho um relacionamento com Ele. O princípio básico é eu estar em Cristo Jesus. Amém? Então, a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, sim, eu posso ser revestido pela armadura de Deus. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito desses elementos sobre a nossa vida, irmãos, a importância desses elementos na nossa vida de fé. O cinto da verdade. Veja que o cinto, ele era usado para sustentar a túnica e a couraça no soldado. E além disso, o cinto, ele era usado também para segurar e guardar a espada. Então o cinto, ele tinha uma utilidade de segurar aqueles elementos ao redor do soldado. Então nós vemos que estar cingido com a verdade significa eu ter a minha vida sustentada em Cristo. Significa eu ter a minha vida totalmente sustentada em Cristo. Porque veja só, o próprio Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais para frente ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para mim ter uma vida realmente sustentada em Cristo, eu preciso estar implicitamente na verdade. E a verdade é Cristo. Porque se eu realmente estou cingido com a verdade, irmãos, eu tenho o conhecimento e a certeza que o Evangelho é verdadeiro em nossa vida, e ele vai nos proteger contra as mentiras de Satanás sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Porque uma das maiores armadilhas que Satanás vem lançando nesse tempo sobre as nossas vidas são as mentiras. São as mentiras, irmãos. Sabe? E quando nós não estamos posicionados, cingidos com a verdade, nós somos iludidos, assim como Tiago fala, com uma onda do mar, vem um soprinho, a gente vai para um lado, vem outra mentirinha, a gente vai para o outro, e assim a gente vai andando de um lado para o outro, porque nós vamos acreditando em mentiras. Por quê? Porque nós não tomamos posse da verdade sobre a nossa vida. Porque quando nós tomamos posse dessa verdade, irmãos, nós não somos iludidos. As pessoas até podem lançar algumas mentiras sobre a nossa vida, mas eu sei a verdade que eu creio, eu sei a verdade que eu estou seguindo, então eu não me iludo. Crer na verdade é realmente você estabelecer uma conduta de crer somente na verdade que é Cristo, a verdade que já está escrita, já está preparada pelo próprio Jesus para a nossa vida. É eu não deixar que nenhuma circunstância venha tirar o peso da verdade sobre a minha vida, a verdade sobre o meu casamento,
a verdade sobre os meus filhos, sobre o meu ministério. É eu não deixar que o inimigo venha lançar mentiras sobre o meu casamento, para fazer com que ele arruine. É eu não deixar que o inimigo venha lançar mentiras sobre o meu ministério, fazendo com que eu retroceda, com que eu não evolua, com que eu não seja realmente usado por Deus, conforme o seu propósito. É realmente eu crer na verdade, não deixar que nenhuma mentira venha me tirar dos seus caminhos. Amém? Estar cingidos com a verdade. Segundo, é a couraça da justiça. A couraça da justiça. Veja que a couraça, ela é feita com metal ou couro muito resistente, e ela servia principalmente para proteger os órgãos vitais dos soldados. Ela protegia os órgãos vitais dos soldados. E a couraça da justiça, ela serve para nos proteger, em primeiro lugar, para que nós não venhamos tomar decisões erradas. Estar revestido com a justiça sobre a nossa vida é eu não tomar nenhuma decisão errada. Ao contrário, eu seguir uma vida íntegra em Cristo Jesus, porque eu estabeleço um conceito de justiça sobre a nossa vida. E quando eu estabeleço um conceito de justiça sobre a minha vida, irmãos, eu passo a não tomar decisões erradas. Por quê? Porque eu sei o conceito de justiça de Deus sobre a minha casa, sobre a nossa vida. Então todas as decisões, sendo elas pequenas ou sendo elas grandes, eu vou tomar ela baseando na justiça de Deus. Na justiça de Deus, sendo um cristão íntegro em todas as minhas atitudes, em todas as minhas áreas, seja no meu ministério, na minha finança, no meu casamento, no meu ministério, é eu tomar decisões justas. Eu ser justo, ser um cristão justo. Amém? Em segundo lugar, é eu também não deixar que pessoas ou circunstâncias venham deixar o nosso coração amargurado. Nosso coração amargurado. Porque veja só, tem tantas pessoas que acabam se magoando com pessoas e acabam fazendo com que a sua vida fique mais escura, que o seu coração fique pesado, e essa pessoa começa a guardar rancores de outras pessoas sobre a sua vida, sobre circunstâncias, aquilo que falaram, aquilo que fizeram. E quando eu entendo o conceito de justiça de Deus sobre a nossa vida, na verdade, irmãos, eu me liberto dessas pessoas, porque eu creio que a justiça de Deus vai se cumprir para todos, vai se cumprir para mim, mas vai se cumprir para as outras pessoas também. É eu não deixar que o meu coração fique preso às circunstâncias, às pessoas. Assim como o pastor falou domingo, não é com o mal que me fizeram, mas aquilo que eu faço com o mal que me fizeram. Então, eu estabelecer o conceito de justiça é entender que a justiça vem de Deus, irmãos. E isso deixa a nossa vida mais leve. Eu não deixo mais a minha vida, o meu coração amargurado, sobrecarregado. Eu passo a andar de uma maneira mais leve, não carregando pessoas junto comigo. Sabe aquelas pessoas que carregam outras pessoas junto? A pessoa pode estar a quilômetros de distância, mas ela está carregando ela sobre os seus ombros. Por quê? Porque ela não liberou perdão por alguma circunstância, por alguma palavra lançada. Mas eu estabelecer o conceito de justiça é eu entender, a justiça de Deus vai se cumprir. Para mim, isso basta. A justiça de Deus para mim basta, irmãos. Eu não preciso fazer justiça com as minhas mãos, porque o meu Deus é justo. O meu Deus é soberano e a justiça dele vai prevalecer, irmãos. Ter uma vida justa em Cristo Jesus. Amém? Amém. Terceiro, calçados com o Evangelho da paz. Calçados com o Evangelho da paz. Veja que Paulo fala: calçai os pés com a preparação. Olha só que interessante, com a preparação do Evangelho da paz. Nós devemos estar calçados com os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. E veja que, entendendo esse conceito de soldado, veja que só era possível para um soldado ele ir longe e enfrentar batalhas longas se ele estivesse com calçado resistente, que lhe desse sustentação. Se ele não tivesse um bom calçado, ele não podia ir longe, ele seria facilmente derrotado. E para que o cristão ele consiga enfrentar essa batalha espiritual, nós precisamos entender, irmãos, novamente, dois conceitos sobre o Evangelho da Paz. Dois conceitos. Primeiro, eu preciso estar em paz com Deus. Primeiro, eu preciso estar em paz com Deus.
Não há como, irmãos, eu querer enfrentar uma batalha se eu não estou em paz com Deus. Primeiro, eu preciso estar em paz com o relacionamento com um Deus em dia. Primeiro, eu preciso ter o meu relacionamento com Deus. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber quem Deus é na minha vida. Estar em paz com Ele para que eu possa ir enfrentar uma batalha. Senão eu serei facilmente iludido. Porque se eu estou enfrentando uma batalha, sendo que eu nem sei quem eu sou em Deus, então qualquer sopro vai me tirar do propósito. Eu nem sei realmente quem é Deus sobre a minha vida, aquilo que Ele está fazendo à minha volta. Então, em primeiro lugar, eu preciso estar em paz com Deus. Filipenses 4,7, Paulo fala algo que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo fala que a paz que excede todo entendimento, é essa paz que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então eu preciso estar em paz com Deus, para que eu tenha o meu coração e a minha mente guardadas nele. Amém? Para que aí sim eu possa ter condição de enfrentar uma batalha, sabendo quem Deus é na minha vida e quem eu sou em Deus. O segundo ponto, eu também preciso entender que não só estar calçados com o Evangelho da paz sobre a minha vida, ter esse Evangelho da paz sobre a minha vida, mas é necessário também eu levar esse Evangelho de paz e salvação a outras pessoas. É necessário eu apresentar ao mundo um Cristo que veio reconciliar os seus filhos com o Pai. É necessário eu entender que primeiramente eu estou em paz com Cristo. Eu posso sim estar indo enfrentando uma batalha, mas o meu objetivo é recrutar mais soldados para essa batalha. É eu recrutar mais soldados para que realmente eles possam entender que há um Deus soberano, Pai, que quer reconciliá-los novamente pelo propósito eterno. E assim nós vamos multiplicando os nossos soldados, nós vamos multiplicando o reino de Deus, assim nós vamos multiplicando em Cristo Jesus, porque nós vamos apresentando um evangelho de paz, um evangelho de justiça, um evangelho de salvação a outras pessoas. Então eu realmente estar calçados com o evangelho da paz, é eu estar em paz com Deus, mas eu estar disponível e disposto a levar esse evangelho de paz a mais alguém. É eu levar esse evangelho de paz a uma casa que esteja precisando. É eu levar a paz a um casamento que precisa ser restaurado. E como eu estou em paz, eu tenho legitimidade para levar essa paz, essa justiça para um lar, para uma casa. Amém? Então eu preciso levar adiante, levar para mais alguém esse evangelho de reconciliação. Glória a Deus. Próximo tópico, o escudo da fé. O escudo da fé. A Mari ainda começou o culto falando um pouco sobre a fé. Veja que Paulo fala o seguinte: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar, olha só, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Só através do escudo nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então os soldados usavam um escudo que os protegia principalmente contra as flechas. E naquela época, as flechas inflamadas, aquelas que eles colocavam em fogo, era a principal arma deles. Porque a flecha que atingia o seu alvo, queimava tudo, destruía tudo à sua volta. Então eles usavam um escudo umedecido que apagava as flechas. Apagava todas as flechas que eles lançavam. Então eu preciso estar ciente que Satanás, ele nunca vai desistir de lançar flechas sobre a nossa vida. Ele nunca vai descansar sobre isso, irmãos. Ele vai estar sempre lançando flechas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. E é somente com a fé em Cristo Jesus que nós poderemos realmente apagar esses dardos inflamados, para que realmente eles não atinjam a minha casa, para que eles não atinjam o meu casamento, a minha vida financeira, a minha família, o meu ministério. Eu preciso estar revestido com uma fé genuína em Cristo Jesus. Uma fé que é uma fé gratuita, porque é um dom de Deus sobre a minha vida. E eu preciso realmente estar buscando essa fé genuína em Cristo Jesus.
tomando posse daquilo que Cristo é na minha casa, na minha vida. Mais uma vez, não é apenas eu ouvir falar de um Jesus, é eu conhecer quem é esse Jesus na minha vida, é eu tomar posse e ter uma fé genuína nele. Somente assim, irmãos, eu poderei apagar todas as flechas do inimigo sobre a minha casa, sobre a minha vida. Paulo fala em Romanos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E João também fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos entender, irmãos, que sim, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. E mediante isso a nossa fé precisa ser fortalecida, porque Jesus falou muito sobre a questão da fé, a importância da fé e a grandiosidade da fé. O que a fé pode fazer, se você tiver uma fé tamanha pequena, você pode fazer grandes coisas, mas se essa fé realmente for genuína em Cristo Jesus, então somente pela fé nós poderemos vencer as flechas do inimigo. É eu ter uma fé firmada em Cristo Jesus. Esse é o nosso escudo. Esse é o escudo da nossa casa. Uma fé genuína em Cristo Jesus. Amém? Passa para o próximo. Capacete da salvação. Glória a Deus. Capacete da salvação. Veja que essa, eu creio que é uma das maiores investidas de Satanás, porque ele tenta lançar dúvidas sobre a nossa salvação. Sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Então nós vestirmos o capacete é nós tomarmos posse do sacrifício da salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Eu não deixar nenhuma circunstância tirar a certeza da nossa salvação. Eu preciso ter certeza, irmãos, da nossa salvação. Paulo fala que nós somos salvos mediante a graça. Irmãos, então se eu e você estamos com alguma dúvida sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, alguma coisa não está certa na nossa vida de fé, irmãos. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos ter certeza da salvação. Se eu não tenho certeza da salvação, irmãos, qualquer sopro do inimigo vai me derrubar. Qualquer sopro do inimigo vai me derrubar. Qualquer circunstância no dia a dia, qualquer pedra no caminho do meu dia já vai ser capaz de me derrubar, se eu não tenho a certeza da salvação. Então eu preciso estar revestido, ter a minha mente revestida, entendendo que eu sou salvo em Cristo Jesus e ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém tirando isso de mim, eu posso ser sustentado para que Satanás não venha tirar proveito de nenhuma circunstância sobre a minha casa, sobre a minha vida. Amém? Tomar posse da salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Amém? Veja só, dos 6 elementos que nós falamos, 5 são de defesa, são de proteção. 5 são de proteção. E o que isso significa para nós? Tiago 4,7 fala o seguinte: portanto, sujeitem-se, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de nós. O principal conceito que eu queria trazer hoje para nós, da armadura de Deus, é o seguinte: os 6 elementos, 5 são de proteção. O que isso significa, irmãos? Nós precisamos estar protegidos. Nós precisamos estar revestidos contra o inimigo. Há pessoas que estão querendo enfrentar o inimigo, enfrentar batalhas que não são suas, batalhas que não são chamadas, batalhas que não são para elas serem travadas, porque a maioria dos textos bíblicos a qual Jesus vem nos instruindo, e Paulo também fala, agora Tiago também fala, que nós temos que resistir ao diabo, porque resistindo ao diabo, o que acontece? Ele vai fugir de nós. Ele vai fugir de nós, da nossa casa, da nossa vida. Então o conceito que nós precisamos entender, irmãos, eu preciso tomar posse da armadura de Deus, entendendo esses princípios que nós falamos, porque se eu estou revestido, irmãos, eu não preciso fazer mais nada, porque Ele vai bater em retirada. Ele vai bater em retirada da minha casa, da minha vida, do meu casamento. Se eu realmente estiver uma vida estabelecida nesses princípios, irmãos, você não precisa se preocupar, porque Ele vai fugir de você. Ele vai tentar chegar na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, mas ele vai ser envergonhado. Ele vai bater em retirada, porque a sua casa, a sua vida, ela está blindada, porque você está revestido com a armadura de Deus. E estar revestido com a armadura de Deus é eu ter a certeza que a batalha ela será vencida pelos princípios e méritos de Cristo sobre a minha vida, porque eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ou seja, eu não preciso estar me desgastando fisicamente, espiritualmente,
espiritualmente me desgastando, tentando enfrentar algo que a Bíblia diz que se eu estiver revestido, ele vai fugir. Ele vai fugir, irmão, vai bater em retirada. Então nós precisamos ter isso muito implícito na nossa mente. Esteja revestido, porque ele vai fugir. Esteja revestido, né? Se preocupe, tente, né, gastar tempo em buscar estar mais com seu relacionamento em dia com Cristo, para que realmente você esteja com a armadura de Deus, e no momento certo, oportuno, ele vai fugir de nós. Amém? Mas todavia, contudo, entretanto, há momentos que nós precisaremos sim enfrentar. Há momentos sim que nós precisaremos enfrentar cara a cara o inimigo, enfrentar cara a cara as situações que se colocam na nossa vida, na nossa casa. Mas como eu enfrento essas situações? Através da única arma de ataque, que é a espada, que é a espada do Espírito, e que Paulo diz que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Então veja só, em primeiro lugar eu preciso estar protegido e ele vai fugir de nós, mas há momentos que eu vou precisar me posicionar e enfrentá-lo cara a cara. E isso eu só vou fazer se eu estiver realmente com a palavra de Deus, com a espada preparada. Porque Jesus, quando ele precisou enfrentar Satanás no deserto, cara a cara, o que Jesus usou? A espada. Foi a palavra, irmãos. Está escrito não só de pão viverá o homem, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Amém. Pela palavra ele venceu Satanás, pelas suas palavras Satanás bateu em retirada. Então, quando nós estamos com esse entendimento aberto, e se nós queremos realmente vencer o inimigo, nós precisamos usar a nossa espada, que é a palavra. Mas primeiro eu preciso entender e conhecer essa palavra, porque veja que como um soldado ele vai para uma guerra com uma espada que ele não sabe usar, quem não sabe manusear, ele pode até se machucar com essa espada, porque no momento que ele precisa usar, ele não sabe manusear essa espada, vai ser um pouco fácil para o inimigo. Ele até tem a espada na sua casa, mas o que adianta ter a espada se ele não sabe usar? Se ele não sabe manusear essa espada? Então é necessário, irmãos, que nós venhamos realmente entender e conhecer a palavra de Deus. Eu preciso decorar toda a Bíblia? Não, eu não preciso decorar toda a Bíblia. Eu preciso entender aquilo que a palavra está me dizendo, entender aquilo que Cristo está me dizendo através da palavra. É eu ler, mas ler de uma maneira eficaz, saudável, ter uma leitura ativa. Tem pessoas que querem só ler, mas no final já não se lembram de nada. Não entenderam nada. É preciso eu ler, mas ler com entendimento. É eu afiar a minha espada. Assim como em Eclesiastes Salomão fala, que aquele que tem um machado, ele precisa estar afiando. Porque o que adianta ter um machado se na hora que ele vai usar está enferrujado? O que adianta? Então eu preciso estar continuamente afiando a minha espada. Irmãos, nós só afiamos a nossa espada através da Bíblia, através da palavra, é ter uma leitura, é ter o meu devocional diário com Cristo, é eu entender os seus princípios, é eu não deixar que Satanás tire esse momento de mim. Eu preciso estar continuamente afiando, porque se você já afiou uma faca, algo, você sabe que você até pode afiar uma vez, mas se você deixar guardado, ela vai enferrujar novamente, e você precisa afiar de novo, e de repente você precisa afiar de novo, porque você não sabe o momento que você vai precisar usar. Mas quando você precisar usar, irmãos, você pode pegar a sua espada, que ela vai estar afiada. Ela vai estar afiada, o inimigo não vai ter chance contra você. Porque João 14, 26, olha só que Jesus fala: que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disse. Então, se eu estou continuamente tendo uma leitura sadia da Bíblia, no momento certo, oportuno, o Espírito Santo vai fazer eu me lembrar da palavra. No momento certo, oportuno, vai saltar palavras da minha boca. No momento certo, oportuno, que eu tiver que enfrentar o inimigo cara a cara, irão saltar versículos da minha boca. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo eu lembrar daquilo que eu li, daquilo que eu aprendi. Por quê? Porque eu estava afiando a minha espada
quando ninguém estava vendo. Eu estava afiando a minha espada. E no momento certo, oportuno, Ele vai me lembrar, Ele vai fazer com que Satanás bata em retirada através das palavras a qual eu lançarei no tempo certo e no tempo oportuno. Amém? Amém, irmãos? Então, usar a armadura de Deus é eu tomar uma decisão diária na minha vida, para que nós venhamos realmente resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. E quando eu precisar enfrentar, eu não vou ter medo, porque a minha espada está afiada. E ele pode se colocar na minha frente, irmãos, mas ele vai bater em retirada, porque a minha espada está afiada. Glória a Deus. Então essa noite é uma noite que nós devemos nos preparar. Devemos nos preparar para que, se Satanás esteja lançando alguma investida sobre nós, nessa noite ele vai ser envergonhado. Nessa noite nós sairemos daqui revestidos. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus.